Boa noite, queridos. Estamos de volta com vocês para a continuação do nosso estudo do livro de Provérbios, não é? E nesse período, nessa expectativa que a gente vive, não é? Alarmados, a gente também vai estar orando por uma série de pedidos que a gente tem. A gente também tem uma série de pessoas que a gente não conhece, não é? Mas continuam sendo muitas as histórias que chegam a nós, e a nossa rotina cada vez mais envolvida com essas preocupações, não é? Então nós estamos exercendo a nossa fé no sentido de amenização dessa situação, mas também exercendo a fé no sentido de a gente estar tocando as nossas atividades paralelo ao que acontece, não é? Nós temos alguns pedidos, como a minha prima, a gente tem orado por ela. Dercília é a minha prima, filha do irmão mais velho de meu pai e a filha mais velha dele. Ela tem 82 anos, ela tem problemas de dificuldade, deficiência cardíaca, está internada lá no Rio de Janeiro. Vamos continuar orando por ela. Tem feito exercícios, ela não tem Covid, tem feito exercícios de respiração por causa da sua carência cardíaca, né? Nós vamos orar também pelo Guilherme, irmão nosso daqui do Acre, que está em São Paulo e fez uma cirurgia. O problema dele foi CA, câncer. Ele retirou um pulmão, mas está bem. Já recebemos um vídeo dele na UTI, porque é natural monitorar, e ele mostra-se animado, sem necessidade de respiração artificial. Então vamos agradecer pela vida do Guilherme, a sua família, não é? Vamos orar também pelo pastor Robson e seu filho. O pastor Robson está internado aqui, conhecido, obreiro aqui na cidade, diretor do pronto-socorro. Vamos orar por ele e por sua família. Ele está internado, o seu filho também, dentro dessa rotina da necessidade de respiração artificial. Vamos estar orando por ele. Também pelo irmão Paulo e sua esposa Conceição, são os pais do pastor Edson da Igreja Batista Regular Israel. Vamos orar por eles, que também estão internados, carecendo das nossas orações. A irmã da Leilane, estamos lembrando da Leilane, membro da nossa igreja, sua irmã missionária, e também precisa de cuidados, está também contaminada pelo coronavírus, não é? E nós queremos também orar por pessoas. A gente fica sabendo toda hora nos nossos grupos, pelo grupo de trabalho, pessoas da Secretaria de Educação, que é o meu setor, mas outras pessoas também, não é? A professora Silzete foi diretora minha no SEB, pessoa extraordinária, perdeu um irmão agora recentemente, foi sepultado ontem, Sérgio, policial de segurança dos presídios, né, no guarda penitenciário. Nós vamos então pedir o consolo de Deus para a família da Silzete. Parece que é o segundo irmão, segunda perda, o mesmo problema, né? Então, pessoas vivendo assim. A gente soube agora há pouco de um casal, o esposo faleceu, agora a esposa faleceu um dia depois. Então a gente fica pensando nessas famílias, né? Então são tantas as provações, são tantas as pessoas internadas. A questão da volta das escolas também, que é uma coisa que está sendo planejada, e a gente sabe que isso é uma decisão inteligente. A gente não tem espaço, vaga nos hospitais, nem particulares e nem hospitais públicos. Então, nós estamos nessa situação e estamos estudando sobre sabedoria, né? A gente vai continuar, como eu disse, né? Caminhando no estudo do livro de Provérbios e pedindo a Deus sabedoria, no sentido de enfrentar de maneira corajosa essa situação, não é? Eu convido você a orar, não é? Aliás, eu vou pedir que os meus dois filhos que estão aqui comigo orem, não é? Ana Luísa, eu vou pedir a ela que ore pelo Guilherme, que foi operado em São Paulo, pela Dercília, que é a minha prima e que também está internada, e pela irmã da Leilane. O apelido é Lili, né? A gente chama de Liliane, né? Vamos orar por ela, por sua família e por ela que está precisando de tratamento, né? Pedir ao Isaac que ore pelo pastor Rodson e seu filho, pelo irmão Paulo e a Conceição, os avós da sua noiva, e também pela Silzete, que passou por esse golpe, e outras pessoas mais que estão passando por esse golpe de perdas, né? Eu pedi
pedir a Ana Luísa para incluir aquela amiga Sara da Ivana, ela mencionou, não é? E eu creio que são essas, a gente acaba, às vezes, até esquecendo alguns nomes, mas você pode colocar aí no Face, lembrando que nós estamos pelo Face de Mauro Oliveira e também pelo nosso canal do YouTube, e esse é Manuel Julião, onde os slides estão prontos para você assistir. Vamos fazer essas duas orações? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti. Quero agora em oração te pedir pela vida do Guilherme, que realizou essa cirurgia. Tu estejas agora restaurando a sua saúde nesse momento de recuperação da cirurgia, do procedimento, que tu estejas orientando os médicos, confortando o seu coração, fortalecendo as pessoas que estão ao seu redor da sua família e amigos, Pai. Tu estejas com ele restaurando a sua saúde. Te peço também pela Decília, que tu também estejas, Pai, com ela, fortalecendo, trazendo tranquilidade e dando a ela saúde, Senhor. E confortando também as pessoas ao redor, que possam demonstrar apoio e carinho e que ela se sinta também, Senhor, acolhida por Ti. Quero te pedir pela Liliane e também pela Sara, que tu estejas também, Pai, com elas nesse momento, que elas estão precisando, que tu estejas restaurando a saúde delas, que elas possam ter confiança em Ti, que a situação delas não se agrave, mas que melhore cada dia mais, Pai, que elas não precisem ser internadas ou nada do tipo. Tu esteja, Senhor, com elas e com a família e com os amigos, Senhor. Fortalece os corações. Eu te peço que restaure a saúde dessas pessoas e continue, Pai, a nos abençoar. Eu te peço e também já te agradeço pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos incontáveis, ó Pai, graças te damos pela tua misericórdia que se renova diariamente, Senhor, sobre as nossas vidas, nos sustentando, nos guiando, Pai, nos permitindo, Senhor, continuar a caminhada nesta vida, Pai. Queremos pedir agora em especial, ó Deus, para aquelas pessoas que estão internadas, ó Deus, especialmente aquelas que estão padecendo dessa doença terrível, Senhor, que tem ceifado tantas vidas e causado medo, Senhor, no mundo inteiro, ó Pai. Em especial a vida do pastor Rodson e seu filho, ó Deus, e também do casal Paulo e Conceição, Deus, dos avós da Amanda, Pai. Tu sabes o quanto os familiares estão nessa peleja, Senhor, nos últimos dias e semanas, pedindo, clamando a Ti, ó Pai, para que venha a cura, Deus. E queremos, ó Deus, declarar que continuamos, ó Deus, confiando totalmente em Ti, confiando na Tua sabedoria, confiando no Teu poder, Senhor, e na Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas ainda assim pedimos, ó Deus, levamos a Ti as nossas súplicas, para que Tu estejas agindo, Senhor, de forma a curar essa doença, Senhor, curar os problemas de saúde que têm assolado essas pessoas, ó Pai, restaurá-las, Senhor, restaurar o seu vigor físico, retirá-las daquelas camas de hospitais, ó Pai. E enquanto isso, ó Deus, pedimos, Senhor, porque necessitamos da Tua tranquilidade, Senhor, da Tua paz, porque somente ela pode encher os nossos corações e nos tranquilizar durante a batalha, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar orando, continuar fazendo essa comunicação que a gente faz a respeito das pessoas que estão carentes de oração, de consolo, e vamos pedir a Deus sabedoria, não é? Para a gente poder enfrentar esse momento. Estamos na segunda parte do nosso estudo, avançando pelos capítulos 2, 3 e 4 de Provérbios. Você tem na sua tela, estudo de Provérbios, e a gente pode você pode conselho ao filho, não é? O sábio no livro de Provérbios, no texto, ele, nesses capítulos, depois do capítulo 2, ele vai iniciar uma série de conselhos ao filho, ao discípulo, ao sábio, né? O interesse do livro de Provérbios é que o ouvinte, o interlocutor, ele se torne um sábio, ele aprenda a ser sábio, ele aprenda a sabedoria. Então ele é convidado aí como se fosse um filho, né? na relação paternal, naquela relação enriquecedora, né? do
pai e filho, mas também um discípulo, não é? No sentido de ser como os discípulos de Jesus, não é? A gente tem destacado a pessoa de Jesus, como a Bíblia coloca, Paulo diz na carta aos Coríntios, Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria, não é? Então Jesus Cristo, mais do que Salomão, não é? Foi alguém com toda a sabedoria do Pai, exerceu sabedoria, venceu o pecado durante todo o tempo da sua vida. Então a gente é discípulo de Jesus, né? Pelo que a Bíblia nos ensina, nós somos até, por sermos filhos de Deus, os irmãos mais velhos, né, de Jesus, não é? Mas também nós temos uma relação de Jesus como discípulos, então podemos aprender de Jesus a sua sabedoria, né? E podemos ser considerados sábios na medida a gente aprendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então começa a ser sábio quem crê em Deus, quem ouve a palavra de Deus, quem se aproxima de Deus e abre o seu coração, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nos torna sábios. As escolhas que passamos a fazer a partir do momento que a gente permite que a inteligência, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus entre na nossa vida. Por isso que Jesus disse para Pedro, né, lá no momento que lavava os pés dos apóstolos, né, ele disse: Pedro, você já está purificado pela minha palavra. Né? A palavra de Deus nos conduz à sabedoria, porque nos faz escolher o que agrada a Deus em detrimento daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é prejudicial para nós. Né? Então começa o capítulo 1 dizendo: filho meu. Você pode olhar no slide, encabeça, não é? Aí a testa do slide, a expressão filho meu, porque ela se desdobra no texto. Então começa dizendo: se, número 1, aceitares as minhas palavras, 2, esconderes contigo os meus mandamentos. As palavras do sábio, os mandamentos do sábio são veículo da sabedoria, não é? E ele diz aqui: se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, qual é a finalidade disso? Fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. As palavras de sabedoria nos seduzem, não é? E os nossos ouvidos precisam estar abertos para as palavras de sabedoria, para que o nosso coração se incline para o entendimento. A preferência do nosso coração seja o entendimento. Então ele diz, começando, né? Se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o coração ao entendimento, e ele continua: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Interessante, o desejo por sabedoria deve ser tão intenso que o texto diz que a gente deve clamar por inteligência, não é? A gente deve alçar a voz por inteligência. Claro que não é só, como a gente diz hoje na linguagem moderna, por um aplicativo, por um download que você vai adquirir sabedoria, mas o exercício dela, né? As escolhas certas. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo na nossa vida, ele conta uma parcela nossa que não consegue, que despreza a sabedoria, que abre mão da sabedoria, que luta contra a sabedoria. Então o Espírito Santo, ele é contra a nossa natureza, que repugna a sabedoria. Então a gente precisa lutar contra nós mesmos para que a gente possa dar preferência ao Espírito Santo de Deus. Nós temos aprendido como o Espírito Santo tem um papel fundamental para nos conduzir à sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que ele habita no nosso coração e ele nos faz lembrar o que Jesus disse, e o Espírito Santo também, ele plana, ele forma em nós a personalidade de Jesus. O mesmo Espírito que sonda Deus, o mesmo Espírito que foi pleno na vida de Jesus, é esse Espírito que deseja plenitude na nossa vida. Né? Então ele diz: e clamares por inteligência, por entendimento alçares a voz. É como se o nosso desejo fosse tão intenso que a gente clamasse. Então é uma conjunção
conclusiva, né? Qual vai ser o resultado? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Todo esse preâmbulo, né? Ele coloca aí 4 etapas, 4 conjunções C, condicionais. Se você preencher essas condições, para quê? Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A nossa preferência deve ser pelo temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento de Deus. Né? Como o conhecimento de Deus, o que nos abre, nos desvenda os olhos, nos predispõe o coração, a vida para o que? Escolher o que agrada a Deus. Predispor, isso não é uma coisa fácil por causa da nossa natureza, o que? Decaída. Mas é possível isso acontecer por causa da ação de Deus em nós, por meio do Espírito, da mediação do Espírito, da ação dele em nós. E o texto continua dizendo: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca a inteligência e o entendimento. Muito interessante, se você quiser, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, não é? Se você quiser rever a história de Daniel, capítulo 1, quando a Bíblia diz que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, ele e seus amigos, e a Bíblia diz que Deus deu inteligência e sabedoria. Inteligência e sabedoria é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não é, já dissemos aqui, a questão do academicismo, da vaidade pessoal, da quantidade de coisas que se sabe em termos puramente acadêmicos, não é? Puramente competitivos, alguma coisa que coloca alguém em um grau mais elevado de conhecimento. Não é isso. Mas é um conhecimento seletivo, né? Uma sabedoria que nos permite o quê? Escolher o que é inteligente, sábio e justo diante de Deus e praticar. Falta isso à humanidade, né? A gente tem comentado aqui como que há um desenvolvimento tremendo, né, das potencialidades do ser humano. Quem assistiu agora àquela aterrissagem daquela nave de 1 tonelada no solo de Marte, caiu, encostou no chão a 2 km por hora e por um mecanismo remoto. Você não podia fazer o controle da Terra, porque para chegar lá, o comando que você dá levaria 22 minutos. Então foi todo um controle remoto, fez esse pouso, foi um sucesso. E a gente olha para outras situações da humanidade e a gente se entristece, né, com a condição humana, que em nada está equiparada a essa capacidade intelectual pura, mas isto da sabedoria que a Bíblia diz, e saneia, que limpa, não é? Que nos faz andar dentro da justiça de Deus. A gente lembra de novo o Salmo 23, né? A Bíblia diz, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Né? Então a sabedoria está intimamente ligada à justiça, com aquilo que agrada a Deus, que é justo de Deus. Está intimamente ligada com o amor de Deus, porque Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então o texto diz, o Senhor dá a sabedoria e dá da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Então, todo esse revestimento, né? Como que a sabedoria pode cingir o nosso entendimento, né? Como falta ao ser humano essa qualidade de sabedoria que a Bíblia aqui descreve, resultado de uma intimidade com Deus, e que só existe nele. O Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Do Senhor, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Quando ele diz que reserva a verdadeira sabedoria para os retos, a Bíblia diz que o justo viverá por sua fé. Então, para ser reto, para ser justo diante de Deus, é necessário exercitar a fé. E a Bíblia diz que é um dom de Deus. Não é? Deus guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Não é?
Deus, ele guarda as veredas do juízo, nos guarda nas veredas, guarda as veredas para que caminhemos nela, conserva o caminho para andarmos nele. Então, qual é a conclusão disso? Entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Graças a Deus, né? Quem anda com Jesus Cristo, que é o caminho, ele entende o que é justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas, né? Jesus Cristo nos ajuda a trilhar somente boas veredas. E ele continua: filho meu, porquanto sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Não é? A gente precisa também do Espírito. Lá na carta a Tito, Paulo diz, né, que o Espírito Santo nos educa para que a gente rejeite as coisas do mundo e viva no presente século sensata, justa e piedosamente. Por isso diz aqui que a sabedoria vai entrar no meu coração, o conhecimento será agradável à minha alma. Quem encontra Jesus, quem recebe o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito nos reeduca para que a gente considere o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, agradável à nossa alma. E isso acontece aqui, ele, no seu raciocínio, né? Para quê? Para te livrar do caminho do mal. Então, a sabedoria entrar no meu coração e o conhecimento de Deus ser agradável à minha alma é para me livrar do caminho do mal. Nas escolhas, né, do ser humano, livrar do homem que diz coisas perversas, como os homens que dizem coisas perversas seduzem, não é? Que capacidade o ser humano tem de tergiversar, né, de mudar o que é justo, não é? Eu já comentei o texto aqui. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu, e Paulo diz francamente contra o quê? E uma das coisas, duas coisas Paulo diz, Romanos 1,18: aqueles que querem viver impiedosamente, quer dizer, querem viver a parte de Deus, a parte da sabedoria de Deus, a parte da vida de Deus, e aqueles que detêm a verdade pela injustiça. É esse homem aqui, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão. E há um desdobramento aqui no texto, repare aí no slide que está na sua tela, né? Que desdobramento é esse? Os que deixam as veredas da retidão, deixam, primeiro, para andarem pelos caminhos das trevas. Segundo, eles se alegram de fazer o mal. Terceiro, folgam com as perversidades dos maus. Folgar aqui é no sentido de se alegrar, não é? Regozijar-se, né? Fazer festa com as perversidades dos maus. Para eles há prazer em ver uma quantidade grande de gente sendo perversa. 4. Seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Nós acabamos de dizer que Deus guarda, né, para nós veredas justas, não é? E aqui ele diz que esse tipo de pessoa se desvia no seu caminho, não é? Então, nós não podemos seguir essa influência na nossa vida. O texto está dizendo que a sabedoria entra no meu coração e o conhecimento se torna agradável na minha alma, para que eu evite, fique, seja liberto, livrado do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas e dos que deixam as veredas da retidão. Para te livrar da mulher adúltera. Outra coisa, é falsa a ideia de que a mulher foi culpada pelo pecado da humanidade. É falsa a ideia de que todo o mal se relaciona ao sexo feminino. Tudo isso está errado. A Bíblia não interpreta assim essas coisas. É necessário ler a Bíblia. Claro que a Bíblia reflete um desenvolvimento da humanidade, um desenvolvimento da sociedade daquele tempo, que era assim machista. Mas uma leitura correta da Bíblia, atenta da Bíblia, vai ver que o texto da Bíblia renega o rebaixamento da mulher a essa condição. Mas o texto diz aqui que há homens que procuram mulheres objeto. E a gente sabe que há muitas mulheres que se prestam a essa funcionalidade, digamos assim.
Então o texto diz aqui que a sabedoria também livra da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Estrangeira aqui não é no sentido literal de estrangeira, mas no sentido de estranha. A Bíblia também tem essa interpretação, não é? Aquela que lisonjeia com palavras, quer dizer, seduz. Na verdade, ela tem um discurso de sedução, um discurso que desvia o caminho, um discurso que atrai, um discurso que é mentiroso, um discurso que é falso, lisonjeiro. Então é o que ele está dizendo aqui. Deixa o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus. A gente tem o profeta Malaquias. O profeta do Antigo Testamento critica qualquer pessoa. E Malaquias faz uma crítica a Abraão. E Abraão é um homem que se enquadra nesse caso aqui. Abraão, ele não se deixou livrar de uma mulher da mocidade, não é? Diz o texto que ele se esqueceu da aliança com o seu Deus. Está lá em Malaquias. Quando que Abraão fez isso? Paulo também menciona isso quando diz que ele fez uma escolha em ter um filho com Agar. E interessante, né? Ironicamente, se você for no Gênesis, você vê que quem criou essa situação, que depois quis desfazer, foi a própria Sara, não é? Deus testava a fé de Abraão, dizendo que ele tinha que esperar o filho que ia nascer dele e de Sara, que nunca tinha engravidado e que naquela altura da vida Sara já tinha ingressado no climatério. Sara não menstruava mais, então já tinha sido, cessou a regra das mulheres, com Sara. Então Abraão ficou mais incrédulo ainda e Deus repisando aquilo. Então aqui a Bíblia diz que também sim, existe uma situação em que o relacionamento homem e mulher, ele não é condizente com o que a Bíblia expressa, com o que a Bíblia estabelece. Lá no Gênesis, que a Bíblia diz que quando Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. O homem não é superior à mulher na relação com Deus. O homem e mulher, os dois, são imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus abençoou o homem e a mulher. E Deus disse que eles se multiplicassem. Então a relação sexual entre homem e mulher na Bíblia sempre foi bênção, foi criada por Deus, não é resultado da queda. Quando no texto da queda está escrito que homem e mulher se viram luz, aquilo não é a relação sexual. Sexo eles já faziam antes. Aquilo ali é a questão da perda da inocência moral. Ali eles se viram luz no sentido de que eles se viram pecadores, não é? Inimigos de Deus, negando a vontade de Deus, desobedecendo a Deus, nesse sentido, luz. Então, esse texto aqui não está menosprezando a mulher, está destacando a relação errada que muitas vezes homem e mulher, eles se colocam diante de Deus. Não é? E às vezes não é só diante de Deus, mas rompendo, como diz aqui, se esquecendo, deixa o amigo da mocidade. Adultério é isso, não é? Uma pessoa que tem um compromisso com outra e esquece esse compromisso e vai com um amigo, né? Então diz o texto, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todas as características são dessa mulher. É lisonjeira, deixa o amigo da sua mocidade, ela se esquece com a aliança do seu Deus, a sua casa se inclina para a morte, ela aparelha a sua casa para receber aquele que ela deseja seduzir, as suas veredas se inclina, a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Não precisa nem a gente dizer quantas situações há, não é? De lares que se desfazem e de homens que se arrependem de uma relação que não foi de acordo com a vontade de Deus, não é? A Bíblia, ela estabelece, não, princípios de relacionamento que começam com um conhecimento mútuo. Por isso que a gente fala de namoro, noivado e casamento, para que haja um conhecimento mútuo, para que se construa um compromisso. Eu costumo dizer que casamento
resumindo, é uma escolha e um compromisso. A gente faz uma escolha. Que escolha é essa? Com que pessoa? Né? Quais são as bases dessa escolha? E assume um compromisso. Uma vez feita a escolha e assumido o compromisso, é um compromisso para toda a vida. Nesse sentido, então, esse texto está falando do contrário, da quebra dessa cadeia de compromisso que Deus estabeleceu. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, evitando esse tipo de relacionamento. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. A Bíblia diz então que parece o contrário, né? Parece que no mundo que a gente vive, quem está errado são os justos, quem está errado são os inocentes. Tudo que a gente disse aqui que a Bíblia considera errado, parece que é o certo, não é? Mas a Bíblia está dizendo o contrário disso, o contrário disso. Esse caminho, ele não tem, ele não vai prevalecer, ele não vai prevalecer. A Bíblia diz isso: os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Então a maldade, ela não vai prevalecer, não é? E continua o conselho ao filho, ao discípulo e ao sábio, né? Filho meu, continua, agora uma série de nãos. Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não esqueça, o teu coração guarde. A gente está falando aqui de mente e coração, né? A gente tem que ser inteligente e ter, como já vimos aqui, nos agradarmos dos mandamentos, das palavras de sabedoria. Por quê? Porque os meus ensinos e os meus mandamentos aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Qualidade de vida, paz. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. A paz interior, né? A paz significa o pagamento da culpa, pagamento da dívida. A palavra paz nesse sentido vem de uma dívida que foi paga. A nossa dívida de pecado para com Deus foi paga. E o texto está dizendo que se nós guardarmos os ensinos, amarmos a sabedoria, se o nosso coração guardar os mandamentos, der preferência à palavra de Deus, permitir que ela realmente nos santifique, que a escolha que prevaleça seja a escolha pela palavra de Deus contra o que vem do mundo como padrão, contra o meu pecado, contra o que vem de Satanás como padrão. Se eu fizer essa escolha, os meus dias serão aumentados. Eu terei anos de vida, qualidade de vida e paz. Não te desamparem. A advertência feita ao filho: a benignidade não te desampare, a fidelidade não te desampare. Ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, como se fosse um enfeite, um colar, né? A benignidade e a fidelidade serão um adorno, um enfeite para a vida de quem o quê? Acolhe no seu coração a sabedoria de Deus. Escreve-as na tábua do teu coração. Alguma coisa que eu tenho que guardar no coração. O Salmo 119 diz: guarda no coração, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, a Bíblia diz lá em Colossenses também que Jesus Cristo levou, encravou na cruz um escrito de dívida que era contra nós. Então a nossa vitória contra o pecado é possível pela vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. Então eu posso atar a benignidade, a fidelidade, atar ao meu pescoço, escrever na tábua do meu coração. Eu acharei graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. A gente vai encontrar um provérbio, né? No livro de Provérbios, lá no texto que fala até da mulher sábia, da mulher virtuosa, né? Um texto na Bíblia que enaltece a mulher, não é? O marido dela era reconhecido pela sabedoria dele, então ele achou graça, ele escolheu a graça de Deus. Noé achou graça, Maria achou. Quantas pessoas, todos os que creem, acham esse rio
infindável da graça de Deus, e o texto diz que esse homem que acha a graça, ele acha a boa compreensão diante de Deus e diante dos homens, né? O perfil da pessoa, a personalidade dessa pessoa faz uma tremenda diferença no seu contexto de vida, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiança, põe a sua fé no Senhor de todo o teu coração, não se estribe, deixe a vaidade de lado, não se estribe, não seja o teu apoio, o teu alicerce, o teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a história de toda pessoa que crê, que se aproxima de Deus pela fé, que busca essa sabedoria. A gente viu aqui, né? Clama por sabedoria, não é? Não sejas sábios aos teus próprios olhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, seja humilde diante de Deus e reconheça que você depende dele em tudo. Aparta-te do mal, será isto saúde até para o corpo, refrigério para os ossos, né? Até fisicamente, né? A sabedoria de Deus, ela nos livra, né? O Salmo 32 fala dos prejuízos que o pecado traz até para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Psicológica, a nossa vida biológica, enfim, né? A Bíblia diz aqui que é saúde, essa escolha aqui de temer o Senhor, de não ser sábio aos próprios olhos, apartar-se do mal, é saúde para o corpo, refrigério para os ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Cuidado com algumas propagandas que são feitas no sentido de você dar tudo para uma igreja que Deus vai te fazer duplicar, triplicar, quadruplicar. Isso daí não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você tem que ser uma pessoa que é mordomo dos seus bens, aprender a lidar com os seus bens. Há pouco tempo eu reuni minha família para lembrar dos meus pais que sempre tiveram dificuldade financeira e nunca deixaram de ser dizimistas. E no mês de missões, além do dízimo, meus pais e minha mãe ensinavam, todos nós praticávamos isso, dávamos uma oferta. Então isso significava administrar as finanças. Não era investir para depois receber de Deus, não. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia é dar. Jesus deu a sua vida inteira, a nossa vida inteira pertence a Ele. A Bíblia só fala em dar, em dar, em dar. A Bíblia não fala em você investir. Não é empresa. A igreja não é uma empresa, né? Então honrar o Senhor com os teus bens é honrar, sim, a oferta da igreja, mas os teus bens estarem todos a serviço do reino. Não é só o que você, eu dou um dízimo para a igreja e o resto eu faço dele o que eu quiser. Não, todos os meus bens. E não somente os bens financeiros, ele fala todos. Honrar o Senhor com as primícias da tua renda. Não rejeites a disciplina do Senhor. A gente lembra Hebreus, né? Ninguém gosta de disciplina, mas ela é necessária. Nem te enfades da repreensão do Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como o pai e o filho que não tem repreensão, né? O que vai ser do filho, da filha, do pai que não sabe repreender? Porque, como diz Efésios, provoca os filhos a ira. Né? Esse texto diz que o Senhor ensina, e Hebreus diz isso, né? Que Deus é o único que sabe com perfeição disciplinar e repreender. Nós aprendemos com Ele, tentamos fazer isso, mas somos até imperfeitos, né? Mas a disciplina é um exercício que nos santifica, que nos adestra e que nos prepara para aprender a fazer a vontade de Deus, não é? Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Lembra de Paulo falou para Timóteo, né? Timóteo, a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a educação, a repreensão e a formação na justiça. Desde a criança você sabe disso, desde criança você sabe disso, Timóteo. Tua avó e tua mãe, que tiveram uma fé sem fingimento, ensinaram isso a você. A Escritura é fonte
de sabedoria. A gente precisa, nas páginas dela, buscar a sabedoria e ser exercitado até na repreensão, na exortação, naquilo que às vezes a gente acha que é negativo, mas que traz o quê? Benefício. É remédio amargo, mas faz bem para o estômago, né? Filho meu, feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Não é? Por quê? Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Uma das diferenças, né? Em termos do que a gente hoje vê com muita tristeza, até no tempo de pandemia, não é? As pessoas sendo loucas e perversas, buscando o quê? Prata e ouro. E a Bíblia diz aqui, olha, é melhor o lucro que a sabedoria dá do que qualquer outra coisa que represente lucro, né? É mais preciosa, ela é a sabedoria do que pérolas. Tudo que podes desejar não é comparável a ela. Ele faz uma síntese aqui. Pensa em alguma coisa, olha, esquece. Não se compara ao desejar, ao buscar a sabedoria de Deus. O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, os caminhos da sabedoria. Todas as veredas, paz. Gente, quanto vale essa palavra, né? Quanto vale? A gente está vivendo um momento em que a gente está sendo assaltado, perdendo a tranquilidade, perdendo a paz. Nós estamos com medo, não é? Então, é claro que essa paz aqui é de outra natureza. Eu estou mencionando a paz aqui natural, do susto que a gente está levando, do medo que a gente está tendo. Agora, é claro que a gente vai depender da mesma fé para os dois tipos de paz, né? Para que nessas circunstâncias sejamos corajosos e nos empenhemos em fazer aquilo que está ao nosso alcance e até sábios na maneira de nos conduzirmos, de nos portarmos, não é? Nessa situação, não é? E a fé que nos dá essa paz com Deus, que só a sabedoria nos pode conceder. O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, na sua esquerda riquezas e honra. Os caminhos são deliciosos, todas as suas veredas paz, é árvore de vida para os que a alcançam, felizes são todos os que a retêm. Mais uma vez, aquela figura de uma árvore que dá fruto todo o tempo. A sabedoria é uma árvore que não para de dar fruto em todas as estações, em todas as circunstâncias, né? O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, não é? A gente está falando aqui sobre o último discurso do livro de Jó, em que Deus falou da criação. A criação, gente, ela é infinita, ela é infindável. Não tem, Salomão mesmo vai dizer isso, não tem como você colecionar livros. Você vai morrer e não vai conseguir estudar e saber e conhecer tudo, né? As pessoas agora querem encontrar indícios de vida em Marte, porque as pessoas não entendem como, nesse universo infinito, apenas um planeta reúne todas as condições. Eles querem encontrar água, uma pista para que possam entender como se formou a vida aqui, ou se já houve vida nesses planetas, ou se um dia vai haver vida nesses planetas. Aí faz as contas de milhões e milhões e milhões. Só que o problema do planeta Terra é que ele reúne a um só tempo todas as condições em conjunto, né? E a vida é muito complexa. Uma célula, o programa da célula, de uma célula, entendeu? É complexo demais para que tenha surgido do acaso, né? Vocês conhecem aquela história, né, aquela ilustração do caminhão de supermercado que estava indo, não é, atender na rua, e numa curva o caminhão do supermercado capotou, não é? E todos os produtos que estavam lá dentro se misturaram, o caminhão pegou fogo, os bombeiros chegaram, apagaram o caminhão, e quando eles abriram o caminhão, encontraram um bolo confeitado dentro do caminhão. Essa é a ideia da criação do mundo para a teoria da ciência. Olha, tudo se misturou muito, e foi se misturando, e essa perfeição ficou pronta, né? Então, eu acho que para um bolo ser feito, precisa de mãos.
que dosem, né, todos os componentes, entendeu? Então, é essa a questão. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência, estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. A gente olhando para a natureza, a gente tem um show, não é? Uma indicação, tá? Um livro aberto que nos permite conhecer Deus na sua sabedoria e na sua inteligência. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, não é? O juízo amadurece, não é? Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Além da sabedoria, ela guardar o nosso homem interior, não é? Ela nos enfeita, nos embeleza, não é? Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, o teu sono será suave, né? Eu lembro que um dos versículos que meu pai me ensinou lá no Salmo 4, né? Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A falta do sono, a insônia, né? A aflição, elas são resultado da violação desse princípio aqui. Não se apartem estas coisas dos teus olhos. Deus é sábio, Deus é verdadeiro, a verdadeira sabedoria e o bom siso devem ser vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço, né? Continuando, filho meu, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Acabou de dizer que você vai ter um sono tranquilo, né? Esteja seguro com Deus. Não temas o pavor repentino. Por quê? Sabe quem é a tua segurança? O Senhor será a tua segurança, guardará os teus pés de serem presos. Então não temas, filho meu, o pavor repentino. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo. A Bíblia diz que uma das maneiras de vencer o mal é fazer o bem. Não é que você vai fazer o bem para ser salvo. Não é que você vai fazer o bem para você receber bênçãos de Deus. Não é isso. Deus não precisa que você faça o bem para te abençoar. A maior bênção que Deus deu foi Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele morreu por todos os inimigos. Não é? Quando nós éramos inimigos do nosso entendimento e nas nossas obras, Jesus já havia morrido por nós. Então Deus não é movido ao bem que eu faço para me abençoar. Aliás, Deus abençoa todos por igual. Claro que a bênção maior se torna o quê? Crer em Jesus Cristo, para que todas as bênçãos de Deus possam se consumar na nossa vida. Mas as pessoas, elas são abençoadas por Deus de maneira igual. E nós devemos ser como Deus. Fazer o bem, né? Estando na mão. Tiago diz, quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, pecado não é só fazer uma coisa errada, é deixar de fazer uma coisa boa. Não é? Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Nós temos em nós pecado, temos em nós um velho homem, e às vezes até sem que a gente até se surpreende, né? Às vezes nós temos algum desafeto, alguma chateação com alguém, e nessa época de Covid, né? Olha, fulano de tal está no hospital, aquele merece. Isso ninguém ouve, ninguém sabe, ninguém vê, sobe lá de dentro, né? Isso é porque nós somos esse tipo de pessoa. Mas a Bíblia diz que a gente não pode maquinar o mal e nem ter prazer no mal que o nosso inimigo, que assaltou o nosso inimigo, o profeta Obadias, ele fala isso no Antigo Testamento. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Tá? A Bíblia diz isso, a Bíblia recomenda isso, né? A gente deve ser justo no nosso proceder. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Eu não posso me colocar na condição que Deus abomina. Eu não posso me colocar na condição de um homem perverso, né? Não posso ter inveja do violento. Eu estou sendo cúmplice da violência que ele pratica, né? Não posso seguir os caminhos desse homem, porque o Senhor abomina isso, né?
A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores. Interessante isso, né? Quanta gente escarnece do Evangelho, ri da Bíblia, ri da sabedoria, ri dos conceitos. A gente falou aqui, né, do relacionamento justo entre um homem e uma mulher. Quanta gente ri dessas coisas, mas a Bíblia diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, os loucos tomarão sobre si ignomínia, vergonha, serão envergonhados. Né? Então é essa inversão, né, que a Bíblia está colocando aqui. Vamos lá? Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Aqui novamente um apelo paternal, não é? Para que o filho seja um filho obediente, um filho atento. Não é? Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, Salomão está dizendo, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, o teu coração retém as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Não é? Tenro na sua idade. O que o pai disse ao filho? Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Coisa mais importante, não é? Que você pode ter na sua vida, para que a partir daí, né, possa haver vida, possa haver inteligência, as escolhas sejam certas, né? Isso é algo que todo o valor deve ser dado. O princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Adquire. Com tudo que você possui, adquire. Com todas as energias, todas as forças. Não é? Estima a sabedoria. Ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O Cristo Jesus é modelo de sabedoria, né? A igreja é o lugar, né, onde as pessoas do mundo devem encontrar, ver sabedoria na vida dos crentes. Porque eles devem ser como Jesus foi. Interessante aquela frase de João, lá na sua primeira carta. Como Jesus é, nós somos neste mundo. Isso é ser igreja. Então é preciso que as pessoas vejam em nós todo esse adorno, né? A gente lembra de uma época, numa fase no deserto, que o povo de Israel tirou de si os adornos, porque Arão e Miriam ficaram leprosos, porque se atreveram a falar contra Moisés, e Deus chamou os dois e falou assim, Moisés, eu falo cara a cara com ele, eu repreendo Moisés, como é que vocês não temeram? Então diz que o povo tirou os seus enfeites. Quais são os nossos enfeites? Quais são os nossos adornos? Não é aquilo que Paulo fala na carta de Timóteo, não é a roupa externa, não é, claro que isso é importante, mas o principal adorno é o homem interior, enfeitado, não é? Porque estima a sabedoria, se permite ser exaltado por ela, honrado por ela, é um diadema de graça, uma coroa de glória que a sabedoria me entrega, né? Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se você correr, não vai tropeçar. Até correndo, né? A sabedoria me permite até ser o quê? Atleta, né? Atleta nas escolhas, que eu até acelero com segurança por causa daquilo que a sabedoria me permite ter. Eu lançar mão dos recursos que ela me proporciona, né? Retém a instrução, não alargues, guarda, ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. A palavra nem significa e não. Então são dois nãos aqui. Não entre na vereda do perverso e não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Por que a Bíblia fala isso, gente? Que é uma tendência em nós, em assimilar o mal, em desejar o mal, em ser seduzido pelo mal.
a Bíblia chega a dizer, olha, resiste ao diabo, encara ele, mas o mal, foge do mal. A gente não pode negociar, né? Igual fez Eva com a serpente, ficou conversando, ficou trocando figurinhas, né? Não. Retém a instrução, não alargues, guarda e evita o caminho do mal. A vereda dos perversos, não siga pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois os maus não dormem se não fizerem mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. As pessoas são viciadas na maldade. Há pessoas viciadas na maldade. Certa vez o pastor conversando comigo numa entrevista e a pessoa que conversava com ele disse isso: eu não durmo se não matar, eu não durmo se não fizer maldade. Não é? Porque comem o pão da impiedade, os perversos, não? Os maus, eles se alimentam. O que alimenta a vida deles é a vida sem Deus. Impiedade é vida sem Deus. Eles bebem o vinho das violências, se embriagam de violência. Agora, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um dos versículos mais bonitos de Provérbios. O caminho dos justos. Salmo 23, Deus nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o caminho dos perversos? Escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Eles são assim, né? Cheios de violência, se alimentam da violência, mas nem eles sabem o prejuízo que isso representa para a vida deles. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, sempre diante dos olhos. Eu tenho que ter os ensinamentos do sábio, os ensinamentos do Senhor e no mais íntimo do meu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu coração, por isso que disse lá no início, né? Ele deve se inclinar para a sabedoria, eu devo guardá-lo e alimentá-lo com a sabedoria de Deus. Sobretudo, guarda o coração, evita-o, não passes por ele, desvia-te desse caminho, passa de largo e não dormem. Eu acho que aqui, né, eu coloquei, repeti a parte do outro capítulo. Vamos dar uma olhada, me ajudem aí a achar em Provérbios, no capítulo 3, para a gente continuar, certo? É o 24? É o 4. Provérbios 4, 25. 4:25, eu estou no 4:25, então você pode, eu fiz aqui uma truncada no slide, mas o 25, o 26, pondera a vereda dos teus pés, é o que está lá embaixo, tá? Guarda o coração, porque dele, foi esse que você achou? Procede as fontes de vida, o 23. 4:23. Tá? Desvia de ti a falsidade, então é só para pular a linha que vem embaixo. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, quando ele diz para você guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, ele aconselha: desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. A boca fala do que está cheio o coração. Provérbios vai dizer isso. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera, raciocina, reflete. A vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Quando Josué ele foi exortado, né? E ele exortou o povo mais tarde, ele falou assim: olha, não pode. Você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que porfiar, né? Desejar, cumprir a Bíblia toda. A gente não vai conseguir, mas o nosso esforço é 24 horas, tudo, para que o mínimo, né? Tanto que o João, na sua primeira carta, fala assim: se você pecar, há um advogado. Nós somos imperfeitos.
Nós temos que ter toda essa vontade íntima, né, de guardar o coração, desviar de nós a falsidade da boca, a perversidade dos lábios, ter os olhos olhando direito, as pálpebras diretamente diante de nós, ponderar a vereda dos nossos pés e não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Isso é o final. Conferiu aí se eu terminei o capítulo 4? Sim. Amém. Então hoje nós fomos no 2, no 3 e no 4, acompanhando os conselhos do sábio ao seu filho, ao seu discípulo, ao sábio em formação, né? Diante de Deus, gente, todos nós somos sábios em constante formação. Que Deus te abençoe. Algum pedido de oração? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos essa jornada e te pedimos que a tua sabedoria esteja conosco em todas as circunstâncias, principalmente nessas circunstâncias em que a gente tem que acolher e solidarizar-se com pessoas que pedem oração, solidarizar-nos com gente que perdeu entes queridos, e a gente tem também que administrar a nossa vida, aqui e ali sair, aqui e ali de maneira rodízio, ir no trabalho, enfim, Senhor. Tempos difíceis, mas confiamos em Ti, confiamos na Tua sabedoria, na fé no Teu nome, na condução que Tu permite que tenhamos. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Até o próximo encontro.